Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Nos dois vídeos anteriores, nós já abordamos, no primeiro, os antecedentes, no segundo, os desdobramentos do conflito. Neste vídeo, nós trataremos a respeito dos tratados que foram firmados após os conflitos, nos quais foram redefinidas as fronteiras dos países europeus, né, principalmente, mas também de outros territórios. E também falaremos mais adiante a respeito dos impactos do conflito nos mais diferentes setores e em diferentes aspectos também. Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, recomendo que você assista desde o começo da série, de maneira que você consiga compreender melhor o processo como um todo. Nós começamos a falar sobre os tratados, né, antes de falar especificamente deles, pelos 14 pontos de Wilson. Woodrow Wilson era o presidente dos Estados Unidos da América quando da Primeira Guerra Mundial. Esses 14 pontos são princípios pelos quais deveriam se nortear a construção dos tratados, né, que efetivariam, então, a situação da Europa, principalmente, mas do mundo também, após a Primeira Guerra Mundial. Esses 14 pontos eles foram proferidos em um discurso do presidente Wilson para o Congresso estadunidense no dia 8 de janeiro de 1918. É importante a gente destacar que a guerra ainda não tinha acabado quando da divulgação desses pontos. Né? 1918, em janeiro, os Estados Unidos já estava em guerra declarada contra a Alemanha, mas eles ainda não tinham entrado diretamente no conflito, né? Que essa entrada se daria apenas ali meados de 1918. Então são 14 princípios que os Estados Unidos estão estabelecendo para os países europeus, colocando ali como condições mesmo para a participação dos Estados Unidos, né? Então, bem naquele espírito de já que estamos ajudando vocês a resolver esse problema, nós vamos estabelecer algumas regras, até para evitar futuras necessidades de intervenção dos Estados Unidos, né, em conflitos europeus. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito em que os Estados Unidos esteve diretamente envolvido, né, em problemas europeus. Os Estados Unidos tradicionalmente tinham uma posição geopolítica isolacionista, né, anterior a isso. E, inclusive, esse discurso do Wilson no plenário ali, né, diante dos parlamentares dos Estados Unidos, é justamente nesse intuito de também conseguir esse apoio da elite política dos Estados Unidos, né, para conseguir firmar essa nova ordem mundial, como a gente já pode chamar assim, né, que será estabelecida após a Primeira Guerra Mundial. Porque dentro dos Estados Unidos também tem divergências a respeito dessas posições, né? Bom, esses 14 pontos, então, se eu fosse ler aqui e analisar um a um, isso ficaria muito extenso. Eu sintetizei, portanto, esses princípios em 4 princípios gerais que eu vou comentar então aqui com vocês. Bom, o primeiro desses princípios, né, nós podemos dizer que é a ideia de uma liberação comercial, né, reduzindo barreiras e restrições, e neutralidade também da zona marítima. Então, o que isso significa? Que os países europeus, a partir de agora, eles deveriam buscar estreitar as relações comerciais entre si, né, de maneira a criar vínculos econômicos duradouros e, com isso, desestimular futuros conflitos. Né? Então, é sempre mais complicado um país ter conflitos bélicos, né, iniciar aí um clima de hostilidades com países parceiros, né, com entre economias que são interdependentes, né, digamos assim. Então, para isso seria necessário reduzir barreiras protecionistas, né, aqueles impostos colocados muitas vezes para poder proteger a economia nacional. Né? Então, a ideia era justamente romper com essas ideias protecionistas, justamente para desestimular a competição e estimular um clima de cooperação entre os países. E também a ideia de uma neutralidade da zona marítima, né? Acabar com aquela, principalmente a supremacia da Grã-Bretanha sobre os mares, mas
não só, né, porque até esse momento que a gente está vendo aqui da Primeira Guerra Mundial, os oceanos de maneira geral eram bastante controlados pelas potências europeias, né, por zonas de influência. Isso dificulta o trânsito, né, de produtos, o trânsito de pessoas, todos esses fluxos e dificulta, cria também barreiras, né, comerciais e cria também zonas de influência e, consequentemente, hostilidade. Então, a ideia de uma neutralidade da zona marítima, estabelecendo então ali um padrão fixo, uma distância, né, do litoral, que, claro, por uma questão de soberania, de segurança nacional, deveria pertencer aí aos países, mas fora dessa zona litorânea, né, estabelecer então essa liberdade da zona marítima, nessa neutralidade, melhor dizendo. Uma outra ideia bastante defendida também aqui vai ser a ideia de uma diplomacia aberta, né, e do estabelecimento de restrições militares. Então, enquanto esse primeiro princípio aqui que eu mostrei sintetizava uma mudança no aspecto mais econômico e comercial, essa segunda seria no aspecto mais político, né, e de relações institucionais entre os países. Quando você tem uma diplomacia aberta, você facilita, né, o diálogo entre os países e o conhecimento dos países em relação aos tratados que os outros países estão realizando, né? Então isso cria uma zona de confiabilidade muito maior, né? E até mesmo uma noção de cooperação internacional, né? Então, quando você tem uma diplomacia muito baseada em acordos secretos, então você vai criando grupos, né, separados, com interesses diferentes, alianças que vão estimular aí mais uma competição mesmo, né, e não a cooperação internacional. E também o estabelecimento de restrições militares, né, que a partir de aqui se começasse a pensar na redução dos exércitos, isso em uma escala global, né, isso para todos os países, né? Então, já pensando numa paz, né, duradoura mesmo. Também a defesa da autodeterminação dos povos, esse princípio, né, da autodeterminação dos povos é algo que já estava em bastante discussão, né, no período. Principalmente ali na Europa, tinham muitos povos que reivindicavam a sua independência, né, o seu direito de ter o seu próprio governo. Então, isso é, né, o que significa a autodeterminação dos povos, o direito dos povos, das nações de criarem os seus próprios governos, os seus próprios estados, né? Não só para os povos dominados, né, na Europa, mas também para as colônias ultramarinas, né? Então, já começando a vislumbrar aí um cenário global no qual você não tem mais as colônias, né? Como era a realidade ali da África e da Ásia pré-Primeira Guerra Mundial. E, inclusive, essa corrida, né, pelas colônias, essa disputa por territórios coloniais que acabou levando ali à Primeira Guerra Mundial, né? Então, essa autodeterminação dos povos, ela seria muito eficiente como um fator de redução dos conflitos futuros, né? E também as disputas que havia ali pelos territórios na Europa, né? Vamos lembrar que o estopim da guerra, do conflito, foi toda aquela questão envolvendo a anexação da Bósnia pela Áustria-Hungria, né? Pelo Império Austro-Húngaro, e que a própria Bósnia, né? Ali mesmo tinham movimentos, grupos que não queriam essa anexação, que eram favoráveis à Bósnia ser incorporada à Sérvia, né? Que queria criar um grande império ali na Península Balcânica. Então, quer dizer, esse desrespeito à autodeterminação do povo ali da Bósnia acabou levando a toda aquela sequência de acontecimentos que a gente viu no primeiro vídeo. E por fim, a criação de uma Liga das Nações, né, de uma instituição internacional, de realmente a formalização de uma comunidade internacional, né, um espaço onde os países pudessem estabelecer acordos, tratados sobre os mais diferentes temas. Então, não só acordos e tratados com fins de evitar conflitos futuros, mas também começar a estabelecer uma cooperação nos temas mais diversos, né? Então, cooperação econômica, cooperação em situações de calamidade, por exemplo,
cooperação científica, né, compartilhamento aí de pesquisas e de conhecimentos, etc. Então, assim, você criando a Liga das Nações e essa possibilidade de cooperação em múltiplos temas, você cria laços, né, de estreitamento entre os países e evita esses conflitos futuros. Bom, antes de eu passar para o próximo slide, eu gostaria de destacar aqui que todos esses princípios, né, contidos nos 14 pontos de Wilson, eles já eram, de certa forma, discutidos na Europa. Eles foram trazidos, né, por um filósofo do século XVIII, que lá no finalzinho do século XVIII escreveu um livro que se chama Paz Perpétua, né, do filósofo Immanuel Kant. E ele já previa, né, muitos desses princípios, né, pensando então em como acabar com o problema da guerra, né, como criar um cenário internacional, um clima para uma paz duradoura, né, daí o título do livro, né, a paz perpétua, aí, como uma espécie de utopia. Então ele já está trazendo esses princípios lá no século XVIII. Então isso de certa forma já tinha aí algumas correntes de políticos, de pensadores que defendiam essa tese, né? E o Woodrow Wilson ele era desta linha também de pensamento. Bom, agora nós vamos falar a respeito da Conferência de Paris, né, que foi um conjunto de reuniões e, né, um conjunto de reuniões de cúpula, no caso, né, contendo aí os principais líderes de cada um dos países envolvidos no conflito, que vai acontecer de 1919 a 1920, de janeiro a janeiro, em Paris. Tá? Quando a gente fala então da Conferência de Paris, aí a gente começa a falar do que de fato começou a acontecer, como foram redefinidas as fronteiras e as regras no mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Né? Então, os 14 pontos de Wilson seriam uma espécie de expectativa, né? O que o Wilson traz como paradigma para a partir de agora. Mas os Estados Unidos não têm o poder de decidir isso sozinho, né? Afinal de contas, na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos 4 grandes vitoriosos e cada um dos países eles vão trazer aí ideias diferentes também, né, para esse tratado. Claro que os Estados Unidos vai ter um papel preponderante, a gente vai perceber conforme eu for falando dos acordos, né, dos tratados firmados na Conferência de Paris, o quanto os princípios dos 14 pontos de Wilson estão presentes aqui, mas também o quanto muitas vezes eles acabaram sendo distorcidos ou sendo aplicados de forma parcial de acordo com o interesse de cada país, né? Aqui eu coloco 4 grandes vitoriosos, né? Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália, mas até porque como a minha intenção aqui com os meus vídeos, né, é auxiliar nos estudos, principalmente estudantes aí de ensino médio e tal, então eu sei que é assim que geralmente aparece em provas e tal. Mas, indo até um pouco mais a fundo, é importante a gente destacar que os grandes vitoriosos de fato são Estados Unidos, Inglaterra e França. Né? A Itália ela acaba tendo um papel secundário aí nessas decisões, inclusive ela vai se ressentir disso, tá? Isso vai ter um impacto ali no fortalecimento do fascismo já logo após a Primeira Guerra Mundial. E aqui nós temos, por exemplo, nesse quadro ao lado, né, nós temos algumas figuras, né, que evidenciam isso. Esse quadro, na verdade, ele é muito maior, né? Aqui eu peguei só um fragmento bem central aqui. Nós temos aqui, olha, aqui primeiro o Wilson, né, presidente dos Estados Unidos. Ao lado dele o Clemenceau, né, da França. E aqui o Lloyd Floyd da Grã-Bretanha. E aqui diante deles, veja só até, né, em frente, curvado aqui, né, nós temos o diplomata alemão que foi até Paris para assinar o Tratado de Versalhes, né, que vai ser o tratado no qual vai ficar definida a questão alemã. Então é um quadro até bem simbólico. E neste quadro, o representante da Itália, ele tá bem longe do centro, né? Esse quadro ele é maior, né? Ele é mais comprido, vamos dizer assim, e o representante da Itália está ali no cantinho, né? Do lado direito. Então, realmente, a gente percebe que
a Itália não tem esse mesmo papel, essa mesma preponderância nas decisões que vão ser tomadas depois. Bom, vamos começar então a falar sobre as mudanças acontecidas, né? Primeiro, a fragmentação de dois impérios europeus que até então tinham dominado vastos territórios na Europa e tinham uma importância ali estratégica geopolítica muito grande, né? Que era o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Então aqui a gente vai ver acontecer na prática, né, o princípio da autodeterminação dos povos. Então, olha só, aqui eu coloquei um mapa de 1914 e um de 1918 para a gente comparar essas mudanças, né? Então, veja aqui, acho que a primeira coisa que chama bastante atenção, pelo menos para mim, é aqui o Império Austro-Húngaro, como no primeiro mapa, ele era grande, né? Como ele era um império vasto e tal. E olha no segundo mapa o que é a Áustria, né? Para começar, a monarquia dual do Império Austro-Húngaro acabou então Áustria e Hungria reduzidas a um território bastante menor, né? Então, veja só no mapa de 1918 o surgimento da Tchecoslováquia, aqui um território que era, né, majoritariamente aqui do Império Austro-Húngaro, né? Nós vamos ter também uma parte significativa que vai ser cedida para a formação aqui da Polônia, né? Uma parte vai ser cedida para a Romênia. E aqui ao sul, olha só que interessante, no primeiro mapa vocês lembram que tinha a Sérvia, que era aquele país que tinha uma proposta, né, de se expandir e formar um grande império de povos eslavos aqui do sul, e ela vai formar a Iugoslávia de fato, né? A Sérvia vai conseguir isso. Então, Iugoslávia, que literalmente significa os eslavos do sul. Então, veja só, ela vai incorporar aqui não só Montenegro, né, que é aqui vizinho, mas também vai incorporar territórios que estavam sob o controle da Áustria-Hungria, né, e povos de origem, né, eslava. Claro que aqui a gente tem um caldeirão cultural, né, tem povos eslavos, tem inclusive povos de origem árabe, povos de religião muçulmana, né, porque essa região tinha sido dominada pelo Império Otomano por muito tempo. Então aqui é um caldeirão cultural mesmo, né? Mas uma boa parte do que era o Império Austro-Húngaro acaba se tornando aqui a Iugoslávia, né? Então a Bósnia vai acabar indo para a Iugoslávia, a Croácia também, e futuramente, claro, também vai haver, né, um movimento de independência desses povos e querer formar então nações separadas, como é a realidade então atual, né? Bom, outro império também que reduziu em tamanho aqui, apesar de ter continuado muito grande, né, é o Império Russo. Então veja só aqui no primeiro mapa de 14, o Império Russo aqui em branco, né, com toda essa extensão territorial. O Império Russo, então, eles saíram da guerra ainda em 1917, né, com a Revolução Russa e tal. Então eles se renderam diante da Alemanha, perderam vastos territórios para a Alemanha e depois com a derrota da Alemanha, esses territórios então acabaram conquistando aí a sua independência, né? Então nós temos aqui a formação no mapa de 18 da Lituânia, da Letônia, da Estônia, da Finlândia, e a maior parte da Polônia ficava sob controle também russo, né? E aí veja que então em 1918 a Rússia perdeu uma parte considerável de território. Ainda assim, ela continuou gigantesca. E aliás, ela, só para a gente ter dimensão, né, do que era esse Império Russo, aqui esse mapa que nós vemos em 1918 ainda inclui países que hoje são independentes, né, como por exemplo a Ucrânia, que tá aqui, né, nessa parte mais aqui ao sul da União Soviética, aqui a Bielorrússia, né, que hoje são países independentes. Mesmo sem todos esses territórios, a Rússia ainda é o território com maior extensão territorial do planeta, né? Então, para a gente ter dimensão do que era o Império Russo em 1914, né, com todos esses territórios incorporados. Bom, outra coisa que a gente pode observar aqui também, veja que no primeiro mapa, aqui no norte da Itália, né, tinha uma porção aqui que pertencia ao Império Austro-Húngaro, que vai ser incorporada à Itália, né? Então, digamos assim, a premiação da Itália por ter mudado de lado no conflito, o que inclusive eles vão achar muito pouco, né? Então, aqui a gente pode perceber claramente, né, a aplicação do princípio mesmo da autodeterminação dos povos, o surgimento de novos estados, né,
reconhecidos aí pela Liga das Nações também, né? Então, acabei de ver aqui que eu estou antecipando um assunto, vamos deixar isso para já já. Mas beleza, vamos continuar aqui então com as decisões que foram tomadas na Conferência de Paris. Também você vai ter a fragmentação do Império Turco-Otomano, né, que grande parte desse território vai se tornar então mandatos ingleses e franceses. Então veja só aqui, coloquei um mapa. Nesse primeiro mapa nós temos o Império Turco-Otomano no que foi o auge, né, da sua expansão. Veja só toda essa porção aqui do norte da África, todo o domínio aqui sobre o Oriente Médio e até essa parte aqui, né, da Península Balcânica na Europa, que no auge da expansão do Império Otomano, né, Turco-Otomano, estava sob controle deles. A gente já viu no primeiro vídeo que ao longo do século XIX, né, com a crise do Império Turco-Otomano, esses territórios foram já conquistando independência, né, autonomia. E aí o que vai acontecer? Com a Primeira Guerra Mundial, esse território aqui, então, onde a gente vê que é a Turquia, né, que é o centro do Império Turco-Otomano, né, que a capital era aqui, né, na divisão aqui, Istambul, né, aqui vemos no primeiro mapa Istambul. Então, esses territórios eles serão ocupados e controlados pelas potências vencedoras e vai acontecer na Turquia um movimento, uma rebelião, né, vamos dizer assim, de caráter nacionalista, e em que eles vão então conseguir expulsar as potências vencedoras e acabar consolidando aí a independência da Turquia, né? Mas as outras áreas aqui do Oriente Médio que estavam sob controle do Império Turco-Otomano vão passar para o controle de potências europeias. Então aqui em azul, Líbano e Síria vão passar então para a França, né? E a Palestina e o Iraque vão passar para a Grã-Bretanha. Ó, destaque aqui para a Palestina, que era essa região toda aqui que a gente está vendo ao sul da Síria, né? Então era uma espécie de colônia britânica, foi passado para a Grã-Bretanha após o fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Com o desmantelamento do Império Turco-Otomano. Guarda essa informação porque ela vai ser importante lá na frente, quando a gente começar a falar sobre os conflitos do Oriente Médio, principalmente envolvendo aqui a criação do Estado de Israel, né, e a Palestina e tal. E aqui nós temos também a Transjordânia, né? A Palestina, na verdade, aqui ele não está propriamente dividido, mas seria mais a porção mais litorânea, na verdade, aqui, né? E o restante aqui que seria a Transjordânia. Bom, enfim, aqui a gente precisa destacar uma coisa, né, que fica bem claro, os limites, né, em que ficam bem claros os limites de aplicação dos 14 pontos de Wilson. Enquanto a fragmentação de impérios europeus levou à formação de novas nações, né, do respeito da autodeterminação dos povos, a fragmentação de um império que tem a maior parte ali do seu território na Ásia, né, no Oriente Médio, levou à formação de mandatos, né, ou seja, países sob controle de potências europeias, ou seja, na prática como se fossem colônias, né? Então isso só vai autodeterminação dos povos vale para povos europeus, não para povos africanos ou asiáticos, tá? Então é aquele resquício daquela mentalidade, né, do auge do imperialismo, de que a Europa estaria destinada a levar a civilização, né, o avanço, o progresso para os países atrasados da África e da Ásia, né? Então, em uma época em que está todo mundo já falando em independência, em autonomia, então você tem a criação desses mandatos, né? Sem colocar o nome colônia, né? Porque já não é um nome legal para se dizer agora, né? Já não é tão politicamente correto, vamos dizer assim. Então as colônias que já eram colônias continuam sendo colônias, mas novos territórios que passam por controle, então, das potências vencedoras passam a ser chamadas de mandatos, né?
Podemos dizer até que é um eufemismo mesmo. Bom, dentre todos os tratados e resoluções da Conferência de Berlim, Conferência de Paris, né? Não confundir. Conferência de Berlim é aquela lá de 1885 que dividiu a África entre as potências europeias, né? A Conferência, então, de Paris, dentre todas as principais resoluções, né, e tratados, sem dúvida o mais famoso deles é o Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes é um tratado extenso, contém muitos artigos. A primeira parte desse tratado versa sobre a criação da Liga das Nações. Então, vamos lembrar, né, que estava nas propostas ali do Woodrow Wilson criar esse organismo internacional, e ele vai ser criado, né? Nós temos aqui nessa primeira foto, aqui a foto superior, uma reunião do colegiado da Liga das Nações na década de 30, né? Então essa comunidade internacional vai ser criada, porém sem adesão dos Estados Unidos e da Rússia. Da Rússia fica fácil a gente entender, né? Porque a Rússia vai passar aí por uma fase de isolamento, né? Com a Revolução Bolchevique, pós-Revolução Bolchevique. Mas os Estados Unidos é uma coisa, né, que inclusive quando eu estou dando aula, né, presencial, os meus alunos questionam, falam, meu professor, se foi o Woodrow Wilson quem propôs a Liga das Nações, por que os Estados Unidos não aderem? E aqui é interessante que a gente percebe como funciona um país democrático, né, onde você tem divisão de poderes. No caso, nos Estados Unidos, para que o país adira a, a um tratado internacional, é necessário que o governo, que o poder legislativo ratifique, né, especificamente o Senado, que o Senado concorde com essa adesão. E o Senado não concordou. Então aqui também já retomando aquela complexidade política, né, dos Estados Unidos que eu mencionei no começo dessa aula. Então você tinha setores que não eram favoráveis dos Estados Unidos fazer parte dessa liga, né, e portanto passar a se comprometer diretamente em várias frentes com os países europeus, né? Então, apesar de ser proposta do Woodrow Wilson, não vai ser aprovado pelo Senado. Então, os Estados Unidos, a gente pode perceber já a partir daqui que vai voltar, pelo menos politicamente, temporariamente, àquela sua posição, né, menos intervencionista, até a Segunda Guerra Mundial. A segunda parte do tratado, então, ela vai falar sobre a definição da Alemanha, né? Porque, sem dúvida, esse era o tema central, né, de toda a conferência, porque a Alemanha foi o grande participante adversário, né, dos vencedores na Primeira Guerra Mundial. É importante a gente destacar que a derrota da Alemanha, ela não foi uma derrota de capitulação assim, né, absoluta. Ela foi uma, uma rendição que aconteceu após a renúncia, né, do imperador por pressão popular. Então a Alemanha já estava muito desgastada com o conflito, né? A, a população estava exigindo a saída da guerra. Então, claro, tinha tido muitos gastos também, mas a Alemanha, ela era a maior potência europeia nessa época, e a Alemanha, ela não foi atacada dentro do seu território, né? Por exemplo, ela não teve plantações, fábricas destruídas. Ela atacou a França, e quando ela se rendeu quando a França tinha conseguido recuperar o território atacado, né, invadido pela Alemanha. Então, a Alemanha ela tá forte, pensando economicamente, né, estruturalmente. Claro que imediatamente ela está saindo da guerra, ela está saindo sem fôlego, mas ela é uma potência que não pode ser desprezada. Então, a ideia dos países vizinhos ali da Alemanha, principalmente França, Bélgica, né, que foram invadidos durante o conflito, é de que a Alemanha ela sofra, né, algumas punições que realmente prejudiquem bastante a sua economia, que realmente deixa a Alemanha bastante fragilizada, né, porque eles temem que a Alemanha volte com tudo, né, em uma outra guerra. E
lembrando, né, que como os Estados Unidos não entram para a Liga das Nações, né, e isso já era algo ali na conferência que, né, os diplomatas da conferência, claro, sempre muito bem informados, já tinham essa perspectiva forte dessa possibilidade de os Estados Unidos não entrar para a Liga das Nações. Então ia significar que a Europa voltaria a estar sozinha, né, com relação ao apoio dos Estados Unidos. Então precisaria aqui haver algumas medidas para conter esse poderio alemão. Então, por isso, vai ter uma cláusula, né, na qual, de certa forma, vai ser colocada que a Alemanha precisa se responsabilizar pelo conflito, né? Esse é o termo que eles usam ali. Mas na Alemanha essa cláusula vai ficar conhecida como a cláusula de culpa de guerra, né? Então ela vai ser, ou seja, ela vai ser considerada a grande culpada, porque uma vez que ela seja vilanizada e culpada, você cria condições justificativas para impor, né, uma série de medidas, né? Como coloquei aqui, impondo então pesadas medidas para poder conter esse poderio alemão, né? Então vamos falar sobre essas medidas. Primeiro, pagamento de reparações e indenizações de guerra, né, somando aí cerca de 20 bilhões de marcos alemães. Gente, isso é muito dinheiro para aquela época. Às vezes hoje a gente vê aqui, né, 20 bilhões atualmente, devido até o efeito inflacionário, pode não parecer tanta coisa para um estado, né, ainda mais um estado rico. Mas para aquela época era realmente uma soma muito considerável, né? Essa dívida deveria ser paga em parcelas muito altas que realmente custaram muito ao Estado alemão, né? E isso tem um fim muito claro. Se o Estado precisa pagar uma dívida muito alta, né, então esse dinheiro é dinheiro que você está tirando de um Estado que poderia estar investindo, por exemplo, em equipamentos militares, em treinamento de exército, etc. Né? Então é claramente aqui uma medida para prejudicar mesmo o Estado alemão, né? E inclusive só para ter noção desse valor, né, da dimensão desse valor, depois de alguns anos tentando pagar essa dívida e sofrendo problemas econômicos gravíssimos por isso, a Alemanha vai acabar conseguindo fazer ali um acordo com os Estados Unidos para reescalonar essa dívida, né? Pega ali o dinheiro a juros. Para você ter uma ideia, a estimativa era de que a Alemanha conseguiria pagar essa dívida com os Estados Unidos, né, por volta da década de 80, né, de 1980. Então, realmente, era uma soma muito considerável, né? Bom, além dele pagar em dinheiro, claro que a Alemanha também vai perder muitos territórios ali. Quando eu falo territórios continentais, territórios da própria Alemanha mesmo, né? E aqui é bom a gente então observar esse mapa que eu coloquei. Dentre vários territórios perdidos, alguns até não estão mostrados aqui no mapa, como na Bélgica, na Tchecoslováquia, tem dois que a gente precisa destacar. Primeiro, o corredor polonês, aqui. Então, o corredor polonês, isso aqui vai ser para o povo alemão considerado assim uma afronta muito grande, porque pode ver que originalmente a Polônia não teria ali saída para o mar, né? Então, para resolver esse problema, então foi estabelecido que devesse ser criada aqui essa faixa territorial, né, do corredor polonês para a Polônia poder ter saída aqui para o Mar Báltico. Ou seja, desmembrando uma parte aqui da Alemanha, né, aqui a Prússia Oriental, desmembrando do restante do território, né? Então isso foi considerado assim, era considerado realmente bom, é literalmente uma mutilação territorial, né? Outro território aqui também, nós vamos ver, claro, que ao sul, a Alsácia-Lorena vai ser devolvida para a França, né? A França já se ressentia há muito tempo da Alemanha ter tomado esses territórios lá na Guerra Franco-Prussiana, e também esse território estrategicamente é muito importante, ele produzia ali uma quantidade significativa de carvão, né, que era um recurso estratégico importantíssimo para a época, né? Inclusive aqui a gente tem pequenininho na legenda do mapa,
mas é o que está dizendo aqui, né, que são, a Alemanha, ela reduziu a sua produção de carvão em 40%, né, com a cessão da Alsácia, da Lorena. Então não é só uma humilhação, é uma questão estratégica. Vamos lembrar de novo daquela questão. Enfraquecer a Alemanha é essencial para a sobrevivência da França e da Bélgica, né, da Holanda também, enfim, dos países aqui vizinhos. Além das perdas, então, territoriais, a Alemanha também vai perder todas as suas colônias ultramarinas, né? Todas elas, então, se tornarão mandatos dos aliados, claro, né? Agora, então, ninguém fala mais em colônia. Os territórios novos anexados são chamados de mandatos. Até, como agora eu já falei, né, da Liga das Nações, esse nome mandato vem do fato de que eles se tornavam, então, mandatos das Ligas das Nações, administrados, né, temporariamente por potências europeias, né, que, com o objetivo de promover lentamente, gradualmente, de forma segura, né, a emancipação desses territórios. Então, realmente, aquela crença de que os povos africanos e asiáticos seriam menos capazes de, de se estabelecer ali territórios, né, com estados consolidados, fortes, etc. Né? Como se os estados estabelecidos no continente europeu estivessem em condição plenamente pacífica e tal, né? Quer dizer, realmente é uma mentalidade, né, essa mentalidade racista totalmente infundada, principalmente quando a gente fala ali da questão da Península Balcânica, né, e de estados ali que inclusive tem conflitos gravíssimos, povos ali com conflitos territoriais gravíssimos até os tempos atuais. Bom, então analisando aqui o mapa, né, das perdas coloniais alemãs, então chama atenção aqui, veja só que no primeiro mapa, em rosa, nós tínhamos os países, né, que eram colônias alemãs, que inclusive a Alemanha já considerava pouco, né, geralmente a gente vê perto dos outros, Togo, Camarões, África do Sudoeste alemã, África Oriental alemã, né, então bem menor do que aqui o domínio da Inglaterra e da França, né, que estão em verde e amarelo, respectivamente, e um forte fator, né, uma forte causa para a Alemanha, né, enfim, causar ali a Primeira Guerra Mundial, né, essa briga por colônias. E aqui no segundo mapa, então, nós vemos que a Alemanha ela perde, né, Togo e Camarões passa então para o controle francês, né, que está nesse tom aqui de roxo, lilás, e aqui a África do Sudeste e a Tanzânia, né, então se passa a se chamar então a Tanzânia, passa para o controle britânico aqui em rosa, né, na legenda. Então a Alemanha ela realmente ela sai numa situação completamente desfavorável, né, do Tratado de Versalhes. E aqui, então, além de tudo, as restrições militares, né? Limitando a 100 mil soldados, né? Gente, esse número, ele é muito pequeno. As mobilizações dos exércitos na Primeira Guerra Mundial chegaram às dezenas de milhões de soldados, né? No total, pegando todas as mobilizações e tal. Então, assim, limitar um exército a 100 mil soldados é realmente o mínimo necessário, né, para poder garantir aí uma ordem interna dentro do país, né, e uma proteção ali das fronteiras, o mínimo do mínimo, né. E também, no aspecto militar, a desmilitarização da Renânia. Renânia, essa região que aqui no nosso mapa está achurada com esse tracejado amarelo, né? Então toda essa região aqui por onde corre, você pode ver aqui no meio o rio Reno, né? Então nessa região foi imposta então a desmilitarização, né? Ou seja, é retirada das bases militares alemãs. E isso assim dentro do próprio território alemão, né? Então para os alemães isso também foi considerado muito humilhante, quer dizer, as potências vencedoras determinarem onde a Alemanha pode ou não colocar bases militares, sendo que é o seu próprio território, né?
E claro, porque é o território que está ali imediatamente fazendo fronteira com a Bélgica, com a França, né? Então, de maneira a tornar também, dificultar uma invasão, ou pelo menos, caso a Alemanha resolva, né, reiniciar aí uma guerra, dar um tempo, né, para a articulação de uma defesa. Então a gente pode perceber claramente, né, que todas essas medidas elas têm como propósito enfraquecer a Alemanha, né, enfraquecer o Estado alemão, né, e o que só evidencia o quanto a Alemanha era forte e, portanto, temida, né, pelos seus países vizinhos, né. E então esse sentimento de humilhação da população alemã por todas essas imposições vai ser algo que vai fomentar a ascensão do nazismo, né? Isso vai trazer um sentimento de indignação na população, né? E o nazismo vai conseguir capitalizar muito bem essa indignação, né? O nazismo ele tem uma ideologia, né, um discurso muito virulento no sentido do fortalecimento da nação, né, e da recuperação daquele status de grandeza que a Alemanha tinha anterior à guerra, né? Então, essa coisa da recuperação de fazer a Alemanha grande outra vez, né? Fazer a Alemanha grande novamente. Então, esse sentimento de humilhação vai ser muito bem capitalizado pelos nazistas. Aqui, aliás, tem um comentário interessante a fazer, né, que é sobre este quadro. Vocês podem ver que aqui à frente dos três grandes líderes, nós temos aqui de costas para a gente o embaixador alemão curvado, né, numa postura aqui de humilhação, né? Ele está aqui, então, né, numa postura de humilhação. Esse quadro, claro, comissionado pela Grã-Bretanha, né? Então, ele passa essa mensagem de forma muito clara. E a assinatura do Tratado de Versalhes se deu de forma totalmente unilateral, né? E mesmo considerando que a Alemanha perdeu a guerra, isso não necessariamente era uma praxe, né? Muitas vezes acontecia de, por exemplo, um país perder a guerra, mas ele participar da mesa de negociações. Claro que ele não tem aquele poder de decisão, né? Ele tem que aceitar o que está sendo imposto pelos vencedores, mas muitas vezes ele consegue ali fazer trocas, né? Estabelecer negociações, de repente algo que foi decidido, que não foi bom para ele, ele fala, olha, mas e se eu ceder em outra coisa e ficar nisso, né? A Alemanha ela não foi autorizada a negociar, né? Ela chegou para assinar o tratado pronto. E para se ter uma ideia do impacto do Tratado de Versalhes sobre a Alemanha, quando o tratado chegou, o presidente da Alemanha, né, que tinha assumido, né, na República de Weimar, na época, ele renunciou, porque ele se recusou a assinar aquele tratado, né, porque ele considerava muito humilhante. E aí o presidente que assumiu, ele acabou assinando, né, acabou concordando, mas muito a contragosto também, né? Então, realmente, a reação da população alemã foi de muita insatisfação, de muita indignação diante desse tratado, né? Então, aqui a gente percebe uma fragilidade muito grande, né, das potências europeias em conseguir estabelecer aí um acordo, né, um tratado, no sentido de uma paz duradoura, né? Porque aquela ideia então da paz perpétua e os princípios do 14 ponto de Wilson, eles vão conhecer essa limitação aqui, né? Principalmente nessa coisa do medo da Alemanha, né? Porque toda a maneira como tudo ficou desenhado, ficaria difícil pensar que a Alemanha não reagiria em algum momento, né? Claro que a história não é determinística e a gente também não pode se aproveitar do fato de a gente estar aqui, né, no futuro e saber o que vai acontecer para dizer que não poderia jamais ter sido de outra forma. Mas, de fato, já era perceptível que
que os 14 pontos de Wilson, eles, apesar de terem sido parcialmente utilizados em algumas questões, eles têm limitações, né, na sua aplicação, né, principalmente por parte das potências europeias vencedoras, né, França e Inglaterra, mais ainda a França, né, que é quem sofreu diretamente com a guerra, e isso vai ter um impacto decisivo, né, sobre os acontecimentos futuros. Bom, nós vamos passar então agora para os impactos, né, para o impacto geral, na verdade, da Primeira Guerra Mundial sobre diferentes áreas e perspectivas de análise. Bom, primeiro, sem dúvida, o impacto da quantidade de mortos, né? Dos 70 milhões de soldados mobilizados, né? Então, assim, isso é um número recorde, né? Sem dúvida. Estima-se que 10 milhões morreram e 20 milhões ficaram feridos. São recordes absolutos, né? Quando a gente analisa os conflitos anteriores da história mundial, nós não vemos esses números, né? Para um conflito chegar ali no 1 milhão ou no próximo do 1 milhão, ele levava décadas, né? E aqui nós temos um conflito de 4 anos, né? Com 10 milhões de mortos. Então, aí, em média, 2 milhões e meio de pessoas mortas por ano, né? Aqui a gente não pode deixar de falar do papel da tecnologia, né? Do quanto o avanço científico, né, possibilitou esse desenvolvimento de armas de destruição em massa mais eficientes, né? Como eu mencionei no segundo vídeo, e o papel que isso teve no número total de mortos da guerra. Também é importante a gente mencionar como a guerra potencializou a pandemia do que ficou conhecido como a gripe espanhola, né? Primeiro mencionando que esse nome, né, propriamente dito, ele já contém em si um erro, mas a gente tem que usar porque é uma questão de vocabulário, referência, né, para a gente se entender entre si. Mas como historiador a gente problematiza o conceito, né, situa ali no tempo, no espaço. Então, ficou conhecido como gripe espanhola porque a Espanha não estava envolvida no conflito e, portanto, não tinha problemas em divulgar, né? Os jornais não eram censurados para fazer a divulgação da pandemia que estava acontecendo, né? E os outros países, né, que estavam participando do conflito, claro, o governo desestimulava a divulgação desses dados, porque o governo precisava mobilizar, né, animar a população para que com toda aquela coisa de combater o inimigo, etc. Então, a notícia de uma pandemia, né, realmente de uma pandemia de gripe bem mais forte do que o comum, né, que inclusive atacava e era letal para pessoas mais jovens, porque normalmente a gripe, né, ela tem uma certa letalidade entre pessoas mais idosas, etc. E essa vai chamar atenção pela sua alta letalidade, né, pela agressividade entre pessoas jovens, né, pessoas ali entre 20 e 30 anos de idade. E essa gripe espanhola ela vai ser potencializada e muito pela guerra, né? Primeiro pelo próprio fato dela não poder ser noticiada, dificultando então prevenção, dificultando que as pessoas tomem medidas, né? Quer dizer, se você sabe de alguma coisa, né? Se isso está amplamente divulgado, você procura combater, né? Mas também pela desnutrição, né? As condições alimentares, aliás, isso em praticamente qualquer guerra, elas são terríveis, né? São catastróficas, porque você reduz a produção de alimentos, né? Ao mesmo tempo que você tem que destinar uma boa parte para os soldados em campo de batalha, então você tem racionamento de alimentos, consequentemente uma alimentação deficitária, desnutrição. Então, o que torna a doença ainda mais as pessoas mais suscetíveis à doença, né? E os efeitos mais graves. Além disso, também aglomerações em acampamentos, né, e hospitais. Então, as estimativas de mortos, elas variam entre 17 e 100 milhões. Eu sei que é um intervalo de
de números muito grandes, mas é porque ao longo da história já foram feitas diferentes estimativas por diferentes grupos de pesquisa, né? Então, tem grupos que situam ali entre 20 e 30 milhões, tem grupos que falam em 50 milhões. Então, aqui é só para colocar o mínimo e o máximo que a gente costuma ver. Bom, sem dúvida foi uma das pandemias mais arrasadoras da história, né? Em termos de números proporcionais, está entre as maiores, né? Perdendo, assim, só para peste bubônica mesmo, ou talvez a pandemia de peste, né? Lá no comecinho da Idade Média, né? Na época de Constantino. Mas em termos de números absolutos, se considerar aí essa soma de 100 milhões, né, foi a maior pandemia da história, né, inclusive superando a peste bubônica. Claro que não em proporção, porque, né, na época da peste bubônica a população em geral era muito menor. Um outro impacto vai ser a afirmação do pacifismo como uma ideologia hegemônica. Então as pessoas começam a falar sobre um mundo onde a guerra não exista, né? Isso pra gente pode parecer até de certa forma óbvio, natural, quem é que gosta de guerra, né? Mas hoje nós vivemos nessa ideia de que a guerra não deveria existir, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, por mais que ninguém goste de guerra, a guerra era vista como algo, digamos assim, inevitável, né? Algo como a gente vê a morte, quer dizer, ninguém gosta, não é legal, não é bom, mas ela existe, ela está aí, ninguém via muito como acabar com ela. Claro que na filosofia, na política, a gente já via grupos de pessoas pensando nessa coisa, né, como eu até já mencionei anteriormente, da paz perpétua, estratégias para pensar em um mundo, né, de paz duradoura, mas é depois da Primeira Guerra Mundial que você vai ter então essa presença forte da ideologia pacifista como uma ideologia hegemônica, quer dizer, é algo que está presente na sociedade como uma ideia padrão, né, como uma ideia geral do que deveria ser o certo, o correto do mundo, né? E o pacifismo ele passa também a ter uma forte presença na cultura popular. Até nessa época está começando a se popularizar meios de comunicação de massa, né? Por exemplo, o rádio, o cinema, e muitos desses meios vão ser usados para propagar o pacifismo, né? Aqui nessa imagem que vocês estão vendo, uma imagem retirada de um filme, né, que se chama Nada de Novo no Front, de 1930, e que é um filme inspirado não, baseado mesmo nos relatos de um soldado alemão, né, que participou da Primeira Guerra Mundial, e nesse livro ele reflete sobre o que é a guerra, né, sobre o impacto que a guerra teve sobre ele, né. Aliás, eu recomendo fortissimamente que assistam o filme, né? Na verdade, tem uma versão de 2000 e, não sei se 2014, se eu não me engano, mais recente, mas o de 1930 ele realmente é bastante, eu até prefiro, né? Que é uma questão pessoal. Mas ele deixa bem claro essa trajetória, né, de um soldado que no começo do filme ele vai lutar pela pátria com toda a sua energia e inflamado por aquelas ideias patrióticas, né? Inclusive é um aluno, é um menino ainda que está na escola, né, terminando a escola, e o professor de história fala sobre as grandezas da guerra, o heroísmo, etc. E aí, quando ele vai para a guerra, ele descobre nada de novo no fronte, né? Que a guerra ela é sofrimento e que o que acabou virando a Primeira Guerra Mundial, né? Com aquela guerra paralisada nas trincheiras, em que a situação não se definia, as pessoas iam para o campo só para morrer. Então, ela vai virando uma guerra sem sentido, né? Uma guerra e aí isso faz as pessoas refletirem sobre o sem sentido da guerra, o porquê tratar um outro que é como eu como meu inimigo, né? Aliás, essa imagem especificamente, né, é a imagem em que o soldado alemão, que é o protagonista, que está aqui nessa imagem sem o capacete,
ele está dentro de uma cratera com um soldado francês, né? Eles estão ali, tá ocorrendo uma batalha na terra de ninguém. Eles estão dentro de uma cratera. Eles acabam tendo uma batalha corpo a corpo, né? E o soldado francês, alemão, perdão, apunhala o soldado francês. E ele morre. E aí ele fica um tempo ali com aquele corpo, porque ele não pode sair, porque tá rolando a batalha, o tiroteio ali em cima, né? Ele tá escondidinho ali. Então ele fica um tempo com aquele corpo e aí ele começa a conversar com o corpo do soldado francês. E ele pede desculpa por fim por ter matado, né? Ele chora e ele é tomado por uma culpa. Então assim, é um momento muito importante do filme, né? Em que a gente percebe claramente que ele está questionando qual o sentido da guerra, né? Qual o sentido de matar uma pessoa que é igual a mim porque está do outro lado da fronteira. Bom, um outro impacto fortíssimo da Primeira Guerra Mundial vai ser sobre os regimes políticos adotados, né, agora, após a guerra. Né, na verdade, as formas de governo, mais especificamente. Né, então, a adoção da forma de governo republicana em vários países. Né, porque, principalmente dos países ali que participaram ativamente da guerra, você vai ter a população se revoltando contra os imperadores, né, e esses chefes de estado, de governo, muitas vezes também dependendo, né, da realidade de cada reino, caindo, né, renunciando e dando lugar a governos republicanos. Então a guerra ela impulsionou esse movimento de transformação política, né, e adoção do governo republicano e mesmo em alguns casos radicalizando, né, para os ideais socialistas, que até então eram apenas ideais, propostas, né, de sociedade que desde o século XIX tinham ganhado bastante força, né, com o movimento dos trabalhadores organizados, né, e os ideais marxistas. Então, aqui nós temos nessa imagem, né, o Lenin diante de uma multidão, né, então no contexto ali da Revolução Russa, e então essa também é uma transformação muito importante, né? O socialismo deixa de ser apenas uma ideia, né? Deixa de ser uma proposta de sociedade para ser uma realidade, né? Então começa aqui a história do socialismo real. Vale aqui lembrar não, né? Assim, informar que a minha próxima série de vídeos será sobre a Revolução Russa. Então, se você está gostando dessa série aqui e tá gostando da minha didática, considere se inscrever no canal para conhecer também outros assuntos a partir dessa abordagem. Um outro impacto importantíssimo vai ser o fortalecimento dos movimentos de emancipação feminina, principalmente das sufragistas, devido ao papel exercido pelas mulheres no esforço de guerra. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai causar um aumento gigantesco da presença da mulher na vida pública. Né? Quando eu falo que vida pública, a princípio a gente fala público, pensa Estado, governo, mas quando eu falo que público, estou falando daquela distinção entre o público e o privado. Né? A mulher ela tinha naquela visão do século XIX de família tradicional um papel na vida privada. Ela cuidava da casa, cuidava do filho, etc. Né? E o marido ele tinha a vida pública, ele saía de casa, ia trabalhar, participava das discussões públicas e da política. Né? Então você falar em voto feminino, por exemplo, no século XIX era visto como um contrassenso pela população masculina, claro, machista, né? Mas era visto como um contrassenso porque a mulher ela não estava na esfera pública, né? Ela estava na esfera privada. Então não faria sentido ela participar de decisões públicas. Só que a guerra trouxe a mulher para a esfera pública, porque com os soldados mobilizados nos campos de batalha, né, como eu falei anteriormente, uma mobilização de 70 milhões de soldados, então isso significa uma redução drástica de trabalhadores nas indústrias, nos campos, etc. E para esses países continuarem funcionando, você vai ter então mulheres trabalhando nas fábricas, inclusive nesse esforço direto de guerra mesmo, né? Mulheres trabalhando nas fábricas de armamentos, né? Para poder manter a guerra funcionando. E as mulheres então elas aumentam significativamente a presença,
na vida pública, né? Aqui vale destacar que, principalmente entre as mulheres mais pobres, né, proletárias e camponesas, já existia o trabalho feminino, né, até para poder complementar na renda familiar, né? Uma família proletariada, na maioria das vezes, precisava que todo mundo trabalhasse para poder se manter ali minimamente, né? Então a mulher ela já trabalhava, a mulher mais pobre, né, inclusive sendo muito explorada, ganhando menos do que os homens, etc. O que eu digo aqui que há essa mudança, né, com o cenário da guerra é justamente esse aumento da presença feminina, né? E ela não pode mais, então, agora ser invisibilizada. E não faz mais sentido você dizer que a mulher não deve participar da vida pública, que ela não deve participar de decisões públicas e políticas, ou seja, votar, né? Porque ela está presente de forma muito significativa, que não pode mais ser ocultada, que não pode mais deixar de ser vista na sociedade. Também elas vão ter uma presença muito significativa nas enfermarias, né? Então você vai ter muitas mulheres auxiliando ali como enfermeiras, né? Na recuperação de soldados, nos acampamentos de guerra e etc. Então isso também possibilita as mulheres nessa reivindicação como heroínas mesmo, né? Por ter colaborado ali diretamente no esforço de guerra ali né, no campo de batalha, no acampamento, né? Então, a reivindicação feminina pelo voto, né? Que até já existia anteriormente à guerra, mas que era visto mesmo como movimentos bem menores, né? Bem mais limitados, agora se generaliza e os governos não conseguem mais barrar isso, né? Tanto é que ao longo dos anos 20, anos 30, é quando você vai perceber, né, a mudança de legislações, né, nos países do mundo democrático, pelo menos. Então você vai ter aquela onda de legislações que autorizam, por exemplo, o voto feminino, né? Inclusive o Brasil também vai passar por esse processo, né, bem dentro desse contexto também, né? E aqui nós vemos a consolidação também da supremacia dos Estados Unidos, iniciando então um período de grande prosperidade econômica e consolidação do poder militar, né? Então, os Estados Unidos, que, como eu disse anteriormente, tinha uma posição, né, no cenário geopolítico global muito mais restrita, né, muito mais isolada. Agora, os Estados Unidos ele é um ator no cenário internacional, né, realmente consolida ali o seu poder militar, né? Apesar dele ter voltado a querer ficar em casa, né, não entrou para a Liga das Nações, etc., mas a sua presença no mundo está estabelecida de uma forma diferente, né? Ele realmente se torna aí um player no cenário internacional com uma outra significação. E também vai começar aqui um período de grande prosperidade econômica, né? Porque os Estados Unidos ele vai despontar como o único país industrializado, capitalista, né, que está em condições aí de continuar produzindo em grande quantidade, que não foi afetado ali diretamente pela guerra, né, que não teve as perdas dos países europeus. Então, esse declínio da Europa devido à guerra vai levar também a um aumento da importância econômica, da presença econômica dos Estados Unidos e das empresas estadunidenses no mundo. Bom, eu fico por aqui então. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta. Se você quer fazer alguma pergunta ou até algum comentário de qualquer tipo, mesmo alguma discordância, algum fato, algum dado que você considere, né, que não deveria ser colocado dessa forma, discuta aqui também com a gente. Em história a gente constrói o conhecimento sempre assim, né? E considere também se inscrever caso você tenha gostado da didática, da abordagem, porque eu pretendo continuar fazendo os vídeos, trazendo também outras temáticas, não só da história global, mas também da história do Brasil. Muito obrigado.